Caminhada pelas ruas do centro no sábado marca mais uma atividade da semana dedicada ao autismo em Pelotas. 7 anos sem o 7 de abril. A situação das obras de reforma do teatro mais antigo do estado, que seguem paralisadas, mobiliza a classe artística e também políticos em mais um encontro de discussões. E ainda, seminário traça o panorama de diversos segmentos do Sistema Único de Saúde em Pelotas e traz para o debate na Câmara parlamentares federais. Tem também o cronograma de atividades da Comissão de Meio Ambiente, que começa amanhã em diversos bairros de Pelotas. É a partir de agora no TV Câmara Notícia que está começando. Olá! Dia Mundial da Saúde, na última sexta-feira, foi marcado por discussões e debates aqui na Câmara Municipal. Um seminário proposto pelo vereador Marcos Ferreira, o Marcola do PT, reuniu representantes do segmento e também parlamentares estaduais e federais. O encontro para retratar diferentes áreas da saúde pública em Pelotas começou pela manhã com autoridades municipais e do estado. Diferentes serviços e programas realizados pela Secretaria Municipal de Saúde foram apresentados em vídeos. Dicas e orientações de prevenção a doenças foram mostradas por meio de encenações. De atenção básica, os postos de saúde, os diversos programas que são disponibilizados para a nossa comunidade, o Sorrindo na Escola, o Zoando, e de acordo também com as faixas etárias, então desde a criança, quando está no ventre materno, até a criança quando vai para a escola, os serviços que recebe, o adulto e até o idoso. Na parte da tarde, o tema SUS e a Previdência Social também ganhou espaço no plenário. Deputados estaduais, federais e o senador Paulo Paim foram convidados para debater. Quando a gente fala em previdência, você tem que olhar saúde, assistência e previdência. Quanto mais eles meterem a mão no dinheiro, como eu vou provar que eles metem, falta dinheiro para pagar o aposentado e aí falta dinheiro também para a saúde. Mas apesar disso tudo, a nossa previdência a gente prova que é inexperavitável. Esta antirreforma, ela trata os desiguais de forma igual. Por exemplo, alguém imagina um trabalhador da construção civil carregando um saco de cimento de 50 quilos aos 65 anos de idade? Alguém pode imaginar um agricultor que começa a trabalhar em geral com a família aos 13, 14 anos e trabalha até os 60 anos para ter um salário mínimo de aposentadoria? Alguém acha que isso é um privilégio? Não, isso é um direito mínimo e nós temos que proteger essa rede de direitos mínimos que nós conquistamos. Para a deputada Miriam Marrone, a reforma da Previdência ataca os direitos dos trabalhadores e reflete diretamente na saúde pública. Significa mais exigência do Sistema Único de Saúde, porque tu imagina um policial com 70 anos, 75 anos, 70, correndo atrás de bandido. A segunda reforma foi a terceirização. A terceirização é aquela que te contrata por uma semana, te manda embora, esperar em casa. Enquanto isso, interrompe a contribuição previdenciária. A dificuldade que nós vamos ter para nos aposentar vai ser essa, porque não terá carteira assinada durante todo o período. Vão te contratar por tarefa. Logo em seguida, o público ainda pôde acompanhar a mesa redonda que trouxe para a discussão os problemas enfrentados pela saúde mental em Pelotas. Nós temos 8 CAPs, é a cidade que mais tem CAPs, mais que Porto Alegre, inclusive. Então a gente precisa fortalecer essa política aqui, né, da nossa cidade, ver o que está acontecendo, por que não está, né, qual é a demanda que se tem, se está acolhendo a demanda, né? Tem que gradativamente, né, a gente repensar, né, essa questão do espírita para que a gente tenha sim leitos no Hospital Geral, para que a gente tenha sim atendimento à saúde mental nos CAPs. A vereadora também deixou encaminhado um novo encontro. Dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Luta Antimanicomial, a gente faça essa discussão e, de fato, fortaleça essa política em Pelotas. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa traçar metas e ver o que é necessário em Pelotas. Para o vereador Marcos Ferreira, o Marcola, proponente do seminário, foi dia de conhecer e levantar as demandas sobre o SUS em Pelotas. A Câmara de Vereadores de Pelotas cumpre um papel que é trazer os debates, que é da saúde, que abrange todos nós, e o debate da Previdência também. Eu acho que esse é o papel do Parlamento. A gente está muito feliz porque a Comissão de Saúde que está promovendo esse debate, a Câmara de Vereadores, não é um mandato individual de cada vereador, e sim um ato do Poder Legislativo. Então, quem ganha com esse evento hoje é o povo da nossa cidade.
Encerrando a semana de atividades dedicada ao autismo em Pelotas, teve uma caminhada neste fim de semana no centro de Pelotas que reuniu dezenas de pessoas. Veja como foi. A semana de conscientização sobre o autismo foi encerrada com a Caminhada Azul. Mães, familiares e colaboradores se uniram para mostrar à comunidade pelotense o trabalho que é realizado no Centro Danilo Rolim e que precisa de uma ampliação para atender mais pessoas que ainda estão na fila de espera. A semana se torna importante a partir do momento em que podemos discutir as pautas ainda necessárias para esse tipo de síndrome, né? Quais sejam um atendimento específico, principalmente para o público jovem que ainda carece desse tipo de atendimento, né? Nós temos o Centro Dr. Danilo Rolim, que completou 3 anos este ano e desenvolve um eficiente e ótimo trabalho nas pautas atinentes ao autismo, mas precisamos avançar ainda nessa política, principalmente no que concerne ao atendimento ao público jovem. Na busca de apoio para essa ampliação, foi realizada também uma audiência pública na Câmara de Vereadores. A audiência pública foi para comemorar os 3 anos de centro e para a ampliação dele, né? Eu achei muito importante, né? Mostra a união dessas mães que estão indo atrás, que estão buscando o apoio dos vereadores, o apoio também da prefeitura, do executivo, e isso é muito benéfico, né, para o autismo. Para o vice-prefeito Idemar Bars, é preciso incentivar cada vez mais os serviços públicos para a inclusão dos autistas. Eu acho que essa luta precisa continuar para sensibilizar cada vez mais a comunidade, sensibilizar cada vez mais o poder público municipal, estadual, sei lá que for, porque é uma classe especial, uma classe que merece nossa atenção, merece nosso carinho, nosso respeito, e precisamos incentivar e valorizar cada vez mais essas pessoas. Depois do intervalo, 7 anos sem o 7 de abril. A interminável espera pela reforma de uma das casas de espetáculos mais antigas do país reuniu, mobilizou classe artística e também autoridades para discutir o rumo desse teatro. A linha Ângulo Coabipel sai do campus Ângulo da Universidade Federal pela Gomes Carneiro, passando pela Benjamin Constant, Barroso, Alberto Rosa, Dom Pedro até a General Osório. De lá segue até a Doutor Amarante, depois Anchieta, Barão de Azevedo Machado até o terminal da Coabipel, voltando pela Deodoro, passando pelo Mercado Público e retornando ao Ângulo pelo mesmo trajeto da ida. Já a linha Balsa Centro, o ônibus parte do terminal de dentro do bairro, seguindo pela Tiradentes, Garibaldi, em seguida entra na Gomes Carneiro, Xavier Ferreira, depois Benjamin Constant até a General Osório. De lá vai até a Floriano e começa a retornar pela Deodoro, Lobo da Costa, passa pelo Mercado e desce pela Andrade Neves, Uruguai, retornando para a Balsa pelo mesmo itinerário da ida. A linha rodoviária parte do terminal, segue pela Avenida Bento, entra na Rua Marechal Deodoro, Lobo da Costa, Andrade Neves, até o Uruguai. Depois Osório até a Conde de Porto Alegre, retornando pela General Osório até a Bento, seguindo em direção à rodoviária. A linha Navegantes Assis Brasil sai da Avenida Bento Gonçalves, ao lado do Village Center, entra na Rua Lázaro Zamenhof até a Avenida Cidade de Rio Grande, dobrando na Darcy Vargas, Arthur de Souza Costa, Baldomero Trápaga até sair na Avenida Juscelino Kubitschek. De lá segue até a Rua Antônio dos Anjos, desce em direção ao centro pela Marechal Deodoro até a Lobo da Costa, chegando no terminal do Mercado. Daí começa a retornar pela Osório até a Rafael Pinto Bandeira, entra na Avenida Juscelino Kubitschek e retorna ao terminal da Bento pelo mesmo trajeto. A linha Navegantes Coabipel sai do terminal da Bento ao lado do Village Center, entra na Rua Lázaro Zamenhof até a Avenida Cidade de Rio Grande, dobrando na Darcy Vargas, Arthur de Souza Costa, Baldomero Trápaga até sair na Avenida Juscelino Kubitschek. De lá vai para a Rua Dom Pedro II, subindo em direção ao Osório, e segue para o terminal na Coabipel. O retorno começa pela Rua Marechal Deodoro até a Lobo da Costa e passa pelo Mercado na Andrade Neves, retornando pela Dom Pedro até o terminal de chegada.
TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Com as portas fechadas desde 2010, segue a interminável espera pela reabertura de uma das casas de espetáculos mais antigas do país. A reforma do Teatro 7 de Abril voltou a ser discutida na Câmara Municipal. O plenário da Câmara Municipal de Pelotas foi palco de audiência pública sobre os 7 anos sem o Teatro 7 de Abril. Proposta pelos vereadores Marcos Cunha, do PDT, Ivan Duarte, do PT e Fernanda Miranda, do PSOL, a noite de sexta-feira serviu para debater os rumos de uma das mais antigas casas de espetáculos do país. Com a presença do secretário de Cultura, Jorge Rona, que respondeu aos questionamentos da comunidade artística de Pelotas. A ideia, segundo o vereador Marcos Cunha, foi fazer um raio-x da atual situação e do andamento das obras do teatro. Já houve, por parte do IFAM, que é um órgão nacional de reconhecimento de entidades que são importantes para a cultura brasileira, o IFAM reconheceu já que o projeto do 7 de Abril está em condições de ser levado então a Brasília para reunir os recursos, né, do orçamento, que são 16.400.000, foi dito hoje pelo secretário, que devem vir de investimentos para o nosso 7 de Abril. Claro que nós sabemos que é um procedimento ainda que pode, ainda em Brasília, nós temos aí algum apontamento, né, como já aconteceram vários apontamentos. Então, nós torcemos aí para que esse projeto que já foi aprovado, o orçamento que já foi aprovado, que vai ser encaminhado a Brasília agora, ele volte o mais rápido possível, porque a gente sabe que depois de voltar, ainda teremos aí um ano e meio de obras no nosso Teatro 7 de Abril. Erguido em 1834, o 7 de Abril foi a primeira casa de espetáculos do Rio Grande do Sul e a 4ª do país, e chegou a receber 3 visitas imperiais e precisa estar de portas abertas para voltar a integrar o circuito das mais tradicionais casas de espetáculos em atividade. E a chuva que estava prevista para este fim de semana só foi aparecer na madrugada desta segunda-feira. Será que continua assim? É o que a gente confere no gráfico da previsão. A segunda começou com bastante instabilidade e continua chuvosa até a noite. A temperatura mínima foi de 17 graus. A chuva segue ainda na manhã desta terça-feira em alguns pontos da região, enfraquecendo ao longo da tarde, o que faz as temperaturas ficarem mais amenas, variando entre 16 e 25 graus. No dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Diante disso, de amanhã até lá, uma série de atividades estão programadas pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal. Essas atividades vão ocorrer em diferentes pontos da cidade. Nós vamos saber agora que atividades são essas com o presidente da comissão, o vereador Fabrício Tavares. Que atividades são essas, vereador? Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, César. Boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Câmara. Na verdade, nós montamos uma agenda para discutir a questão do saneamento básico em Pelotas. Na verdade, da falta de saneamento básico em Pelotas. Por considerar que esse é um ponto fundamental para a qualidade de vida do ser humano. Seja para a sua dignidade básica, seja por uma questão de saúde, né, e até mesmo pela questão do meio ambiente, cujo Dia Internacional é comemorado no dia 5 de junho, a questão do saneamento básico é fundamental. Então, esse é o foco das discussões. A ideia é fazer um retrato, levantamentos e debates nos bairros, conscientizando a comunidade da importância de investir em saneamento básico. E serão, nesses encontros, o tema principal será saneamento básico ou serão abordados outros tópicos? Nós escolhemos um foco, porque não adianta tratar de várias questões e não buscar uma solução. Nós estamos há anos falando sobre esgoto, tratamento de esgoto, por exemplo, em Pelotas, e não se chega, a situação não muda. Nós temos apenas 18% de esgoto tratado em Pelotas. O restante vai todo para São Gonçalo e para a Lagoa dos Patos, sem tratamento.
Então essa situação tem que mudar. Nós temos mais de 400 quilômetros de valeta com esgoto a céu aberto, principalmente nos bairros e na periferia de Pelotas. Já há alguma alternativa em vista? Não, na verdade, essas reuniões não vão buscar uma solução. Nós queremos primeiro fazer um levantamento, despertar essa consciência nas pessoas, né, e depois entregar um relatório que vai ser discutido aqui na ideia no último encontro, que a ideia é fazer uma audiência pública no dia 5 de junho. Ainda não está definido se será aqui no plenário da Câmara ou na FenaDoce, no auditório da FenaDoce, durante a FenaDoce. Então, nós entregaremos à senhora prefeita, né, um resultado dessas reuniões, um relatório, levantando todas as questões, principalmente a falta de coleta de esgoto, a falta de tratamento de esgoto, alguns lugares que não são muitos, até porque o nosso sistema não é ruim de abastecimento de água, mas alguns lugares que têm problema de água, né, e alguns lugares que têm problema na questão da destinação dos resíduos. Então essa é a ideia, é fazer um retrato da cidade, levantar o problema, conscientizar a comunidade e entregar ao executivo, né, levar ao executivo, buscando daí sim uma solução que deve vir do executivo e não da Câmara de Vereadores. Perfeito. Serão 8 encontros de debates espalhados pela cidade, né? Começa amanhã por onde? Quais são os outros lugares? A ideia é abranger de uma forma geral toda a comunidade. Não é possível que a gente esteja em absolutamente todos os bairros. Então, nós dividimos por regiões. A primeira região escolhida foi a zona rural, num local de maior aglomeração urbana, como é o Monte Bonito, que a reunião será amanhã, no dia 11, e depois nós teremos toda semana em alguma região da cidade. Depois nós teremos lá no Balneário dos Prazeres, abrangendo todo o Laranjal, depois teremos no Dunas, abrangendo o Areal, depois teremos lá na Santa Terezinha, abrangendo a parte oeste das Três Vendas, e depois no Pestano, abrangendo a parte leste das Três Vendas, depois no Fragata, em maio, 23 de maio, e depois no final, aqui na região da Várzea, no Navegantes. E terminando, então, no dia 5, Dia Internacional do Meio Ambiente, com audiência pública. Esse cronograma pode ser encontrado no site da Prefeitura e naquelas pessoas que nos acompanham pelo Facebook também, poderão obter essas informações com os locais das reuniões, com as datas e locais das reuniões. Quem pode participar, o que precisa fazer, tem que se inscrever ou não? Como é que é? Não, entrar é só chegar, é só se informar dos locais e das datas e do horário. É só chegar, é aberto ao público. A pessoa poderá se inscrever lá no local se quiser se manifestar e trazer o seu problema, que esta é a ideia, a finalidade dessas reuniões é que as pessoas possam trazer os seus problemas em relação a saneamento básico, deixar bem claro que queremos manter o foco no saneamento, né, porque é um problema que nos aflige há muito tempo e que, a princípio, não tem uma solução assim, a curto prazo. Então, nós temos que despertar essa consciência e trazer esse problema para o Executivo, que obviamente que o Executivo conhece o problema, mas nós precisamos, de uma forma ou de outra, buscar uma solução. Perfeito. Então, amanhã, Monte Bonito. Amanhã no Monte Bonito, às 18h30, nós convidamos toda a comunidade. Esse do Monte Bonito, como é na zona rural, nós vamos fazer, será às 15h30. 15 horas. 15 horas? 15 horas. Então, amanhã, 15 horas, no Monte Bonito. Né? Maiores informações o pessoal pode obter através do site da Câmara ou através do Facebook. Perfeito. Muito obrigado, então, vereador, pelos esclarecimentos, pela presença aqui no TV Câmara Notícia, e a gente deseja aí sucesso nessas rodadas de conversa, de debate com a comunidade. Obrigado, César, e uma boa tarde a todos. Agradecendo o vereador, nós também agradecemos você aí de casa pela audiência. Hoje ficamos por aqui, outras notícias ao longo da nossa programação.